Oi, gente! Aqui é o professor Vitor do CR Cursos Preparatórios e hoje nós vamos tratar de um tema fundamental para a sua aprovação. Afinal, o que é crime? Pode parecer uma pergunta simples, mas a resposta técnica exige atenção aos detalhes. Muitos respondem automaticamente: crime é fato típico e ilícito. Mas cuidado, essa resposta é incompleta para fins de prova. Para gabaritar, a gente precisa analisar o crime sob 3 aspectos fundamentais: o aspecto material, o legal e o analítico. Vamos começar pelo critério material ou substancial. O que importa aqui é o conteúdo da conduta. Sob esse enfoque, crime é a ação ou omissão que lesa ou expõe a perigo bens jurídicos penalmente tutelados. É a proteção dos valores mais importantes da sociedade. Imagine se criassem uma lei punindo quem sorri por 10 minutos. Isso seria crime? Formalmente estaria na lei, mas materialmente não é crime. Por quê? Porque não há danosidade social. O princípio da lesividade exige que a conduta ofenda um bem jurídico relevante para ser crime. Tudo bem? Agora vamos para o critério legal. Onde encontramos essa definição? No artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. O sistema brasileiro, ele é dicotômico. A infração penal, ela se divide em crime, também chamado de delito, e contravenção. Agora, como diferenciar um do outro? É simples. Se a lei comina a pena de reclusão ou detenção, a gente está diante de um crime. Já se a pena for de prisão simples ou multa, trata-se de uma contravenção penal. A diferença é de grau, quantitativa. O legislador pune com mais rigor condutas mais graves, como o homicídio, e com menos rigor as contravenções, como o jogo do bicho. Atenção máxima aqui. E o porte de drogas para consumo pessoal? O famoso artigo 28 da Lei de Drogas. A lei, ela prevê advertência, prestação de serviços e medidas educativas. Perceba, não há pena de prisão. Se não tem prisão, ainda é crime? A posição clássica majoritária diz que sim, é crime. E os argumentos são fortes. A própria lei usa a palavra crime, o rito é o do G-Crim e aplicam-se à conduta as regras de prescrição penal. O STF entendeu que houve a despenalização, ou seja, o fim da pena de prisão, mas não a descriminalização. A conduta continuava sendo um crime. Mas muita atenção a uma atualização recente. O STF julgou o tema 506 e especificamente para maconha, a cannabis sativa, o porte para uso pessoal não é mais infração penal. Tudo bem? Trata-se agora de um ilícito administrativo com sanções extrapenais. Então, cuidado com a pegadinha de prova. Se for maconha, ilícito administrativo, não gera reincidência, não é crime. Se forem outras drogas, como cocaína, crack, etc., continua valendo a regra antiga. É crime sujeito às penas do artigo 28, embora sem prisão. Agora, vamos aprofundar o terceiro critério, o critério analítico. Aqui, estuda-se a estrutura do crime, os seus ossos. A posição majoritária da doutrina adota a teoria tripartida. Para eles, crime é a soma dos 3 elementos, fato típico, ilícito e culpável. Contudo, existe também a teoria bipartida, adotada por nomes como Damasio e Mirabete. Para a corrente bipartida, o crime é apenas um fato típico e a ilicitude. A culpabilidade fica fora do conceito de crime, ela seria apenas um pressuposto para a aplicação da pena. Mas e o nosso Código Penal? Ele adotou qual teoria? Embora haja controvérsia, há fortes argumentos técnicos de que o Código Penal adotou a teoria bipartida. Vamos ver os motivos. O primeiro argumento diz respeito aí à topografia. O Código, ele trata do crime no título 2. E só depois, no título 3, ele fala da imputabilidade, que é a base da culpabilidade, ou seja, ele tratou os dois separadamente. O segundo argumento diz respeito ao texto da lei.
Nas excludentes de ilicitude, o Código diz não há crime, como a gente vê lá no artigo 23. Já nas excludentes de culpabilidade, como no artigo 26, o Código diz que o autor é isento de pena. Ou seja, se falta ilicitude, não há crime. Mas se falta culpabilidade, o crime existe, apenas não se aplica a pena. Portanto, numa visão analítica focada no código, a culpabilidade não constitui o crime. Ela se relaciona ao agente, se ele pode ou não ser punido. Resumindo tudo no nosso mapa mental, crime, materialmente, é lesão ao bem jurídico. Legalmente, é o que pune com reclusão ou detenção. E analiticamente, ele é estruturado como um fato típico e ilícito, sendo a culpabilidade o pressuposto da pena na visão bipartida. Na visão tripartida é um elemento do crime. Revise esse quadro, entenda as diferenças do artigo 28 e garanta a sua questão de prova. Um abraço para vocês e até a próxima.